O futuro da temporada do Flamengo está definido. A verdade sobre a contratação do novo Thiago Almada, jogador que é considerado a grande revelação do futebol argentino. Eu vou falar sobre isso e vou falar também sobre Gerson, Danilo e Alex Sandro, os três jogadores do Mengão que estão aqui com o técnico Carlo Ancelotti em São Paulo e foram cortados do treino de hoje. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira. Já peço desculpa, galera, eu tô gravando aqui dentro do carro, vou explicar o motivo. Eu tô aqui no CT do Corinthians, eu estou acompanhando o treino da seleção brasileira. Tem 5 jogadores do Mengão convocados, então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Então, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like para poder ajudar no nosso trabalho. Como eu disse, eu tô aqui no CT Joaquim Grava, que é o CT do Corinthians. Eu vim para poder acompanhar os treinos da seleção brasileira, isso porque nós temos 5 jogadores do Flamengo que estão treinando aqui com o técnico Carlo Ancelotti. Como o Flamengo deu folga segunda, terça e quarta, eu vim para cá para poder acompanhar a seleção brasileira que vai jogar na próxima quinta-feira contra a seleção do Equador lá no Estádio Monumental em Guayaquil. E no treino de hoje, já vou começar falando sobre isso, 4 jogadores do Flamengo não foram a campo, 4 dos 5. O único do Flamengo que foi a campo foi o Wesley. Gerson, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro não foram a campo. A mesma coisa aconteceu com o Estevão, do Palmeiras, que também não foi a campo. Acredito que os jogadores que jogaram ontem, eles foram poupados do treino de hoje pelo técnico Carlo Ancelotti. Então, dos 5 jogadores do Mengão que foram convocados, 4 foram titular ontem e não vieram a campo para o primeiro treino do técnico Carlo Ancelotti hoje aqui no CT do Corinthians, Joaquim Grava. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora da temporada do Mengão, que está definida, né? Isso porque hoje o Flamengo já ficou sabendo do adversário e do caminho na Libertadores da América e também ficou sabendo do adversário na Copa do Brasil. Vou falar da Copa do Brasil, que é mais rápido, porque o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Um jogo na database ali do dia 6 de... no dia 30 de junho e um jogo na database no dia 30 de julho e um jogo na database no dia 6 de agosto. O primeiro jogo no Maracanã. Então o Flamengo enfrenta Atlético Mineiro, primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo lá na Arena do Galo em Belo Horizonte. São 2 jogos, Copa do Brasil, vocês já sabem como é que funciona, ida e volta e não tem mais aquela vantagem do gol qualificado. Agora, pela Libertadores, o Flamengo também ficou sabendo qual será o adversário nas oitavas de final. O Flamengo vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre. E o caminho do Flamengo é o seguinte: se passar pelo Internacional, enfrenta ou Estudiantes de La Plata ou Cerro Porteño nas quartas de final. Em uma eventual final, o Flamengo pode enfrentar o Racing, o Peñarol, o Vélez ou o Fortaleza. O lado que o Flamengo ficou da chave é um lado mais fácil, é um lado mais tranquilo, já que do outro lado tem Palmeiras, Botafogo, River Plate, Olímpia. O outro lado tá um pouco mais complicado. O nosso lado aqui ficou um lado legal, ficou um lado bacana. É só o Flamengo ajustar. É o que eu falei. Libertadores da América passou a fase de grupo, é outra competição. A tendência é que o Flamengo até a semifinal decida fora de casa, pela campanha que fez nessa primeira fase. Mas tem time para poder fazer frente, para poder decidir os jogos dentro de casa, para poder ganhar bem os jogos dentro de casa e, quem sabe, ir avançando ao máximo aí de fase. É se concentrar, é estar com a cabeça no lugar, é fazer o que precisa ser feito. Então, o caminho do Flamengo vai pegar o Inter nas oitavas,
Passou do Inter, ou é o Estudiantes, ou é o Cerro Porteño. Passou do Cerro Porteño numa eventual semifinal, Racing, Peñarol, Vélez ou Fortaleza. Esse é o caminho do Flamengo até a final da Libertadores da América. Agora deixa eu falar essa informação aqui sobre o novo Thiago Almada no Flamengo, porque foi o Vene que trouxe essa informação, e logo depois que o Vene trouxe essa informação, o Flamengo soltou uma nota oficial meio que esclarecendo sobre o que vai ser essa janela de transferência. O Vene trouxe a informação assim, ó, o Flamengo entrou na briga com o Botafogo para tentar a contratação de Álvaro Montoro, junto ao Vélez. José Botto está em contato com o presidente do time argentino e já apresentou os valores que o rubro-negro está disposto a pagar pela promessa argentina. Dirigentes do Vélez confirmam o contato de José Botto. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Esse jogador, Álvaro Montoro, é o camisa 10 do Vélez. Esse garoto, ele é tido como o novo Thiago Almada, a grande revelação do futebol argentino. E por que ele é tido, Flazoeiro, como o novo Thiago Almada e não, por exemplo, como o novo Messi? Porque o Thiago Almada foi a grande revelação dos últimos tempos da equipe do Vélez, né? Um jogador que foi revelado e veio para o Botafogo, por exemplo, no ano passado, e foi um dos grandes responsáveis por aquela campanha do Botafogo no último ano. E aí, meus amigos, a informação é que o Botafogo também está negociando com esse jogador e que a situação do Botafogo era até mais avançada do que a do Flamengo. Se o Flamengo entrou na briga, como está informando aqui o Vene Casagrande, a ideia do Flamengo é tentar dar um chapéu no Botafogo pela contratação do jogador. Logo depois que saiu essa informação, o Flamengo soltou uma nota oficial meio que explicando o modus operandi do Flamengo nas negociações nessas janelas de transferência. Vale lembrar o que eu falei hoje pela manhã. O Flamengo já está autorizado a partir de hoje a fechar novas contratações e tem até o dia 10 de junho agora para poder inscrever os jogadores. O Flamengo soltou uma nota assim, ó. O Clube de Regatas do Flamengo alerta que o seu nome tem sido frequentemente vinculado a especulações de mercado sem qualquer fundamento. O clube reitera que possui alvos definidos e negociações em andamentos, conduzidas com responsabilidade e discrição. Não haverá desvios em relação ao planejamento estabelecido. Ou seja, o Flamengo solta uma nota dizendo, olha, o nome do Flamengo está sendo envolvido aí em algumas negociações que o Flamengo desconhece. Mas o clube afirma que nossos alvos estão definidos. Nós já sabemos quais serão os jogadores ou quem serão os jogadores o qual nós vamos atrás para tentar a contratação. Nós já sabemos quais serão os jogadores ou quem serão os jogadores que nós vamos tentar trazer para o Flamengo. O Flamengo disse que já tem um plano traçado e que já sabe e que já está negociando. O Flamengo é muito claro quando diz, as negociações estão em andamento. O Flamengo afirma que está negociando com alguns jogadores e que essas negociações estão em andamento. Em momento nenhum o Flamengo desmente a negociação com Álvaro, mas também em momento nenhum o Flamengo confirma que quer dar um balão aí no Botafogo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Eu conversei com um colega meu que mora na Argentina, ele falou, cara, esse jogador aqui na Argentina, ele é tido como novo Thiago Almada e é um garoto que tem muita qualidade. É um jogador que tem muita qualidade. Ele tem qualidade, ele sabe jogar bola, ele sabe jogar futebol. É um cara que se chegar, vai chegar para ser um reserva de peso para Georgian de Arrascaeta. Por falar no Arrascaeta, Arrascaeta e Guilherme Varela também se apresentaram hoje à seleção uruguaia. O Flamengo, no total, perdeu 8 jogadores nessa data FIFA. 5 jogadores aqui para a seleção brasileira, 2 jogadores para a seleção uruguaia e o Gonzalo Plata, que está lá junto da seleção equatoriana, naquela polêmica da lesão. A mesma coisa aconteceu com o Internacional e o Ener Valencia, tá? O Internacional reclamou da mesma situação lá, envolvendo o Ener Valencia e a seleção equatoriana. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Como eu disse para vocês, eu tô aqui no CT do Corinthians, eu quero pedir desculpa a vocês por estar gravando dentro do carro, até por respeito aqui à instituição Corinthians. Eu estou aqui fazendo a cobertura do treino
da seleção brasileira. 5 jogadores do Flamengo foram convocados. Dos 5, apenas 4 foram a campo hoje. Apenas um foi a campo, desculpa, o Wesley. Danilo, Léo Ortiz, Alexandre e Gerson ficaram fazendo um trabalho específico, um regenerativo ali na academia. Amanhã o treino está marcado para 11 horas da manhã. Acho que às 9h30 tem uma entrevista coletiva e depois já vai começar o treino da seleção brasileira, tá certo? Eu vou ficando por aqui, gente. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!